Hoje a gente vai falar dos 6 principais modelos do feminino atuante em nós. Oi, Camis. Camis, se quiser, vai lá para a sala, tá? Mas vai ficar gravada na plataforma. Meninas, principalmente vocês que são da academia, eu resolvi, por enquanto, uma terça sim, uma terça não. Eu vou fazer essa live, né? Que também eu já vou linkar com conteúdo da academia terapêutica. Então, a gente vai começar aqui a falar dos 6 principais modelos de femininos, né? Que está atuando em todas as mulheres, tá? Nós temos esses 6 modelos dentro de nós, porém, um ou dois a gente está atuando fortemente na gente, e os outros 4, eles estão ou muito pouco ou estão muito oculto. E aí é onde está o nosso desequilíbrio. Mas aí eu vou explicar melhor. Então, assim, hoje a gente vai ter a live porque a gente já vai começar a trabalhar todas as memórias que nós trazemos desde o ventre da nossa mãe. Porque a gente vai começar a trabalhar todos os nossos aspectos feminino, tá? Aonde está aí essas memórias que estão ligadas com a nossa mãe, tá? O feminino, a mãe, ela reverbera na nossa vida como a abundância, como o se abrir para receber, né? E hoje em dia, até pelo movimento, né, que se levou a mulher, que a mulher hoje é casada, a mulher é dona de casa, a mulher é mãe, a mulher trabalha fora. Então, até por essa dinâmica que hoje a mulher ela está muito linkada com o modelo guerreira, mesmo que ela não seja guerreira de essência, a sociedade está cobrando dela esse modelo guerreira. A gente deixa o nosso feminino muito apagado, a gente deixa o nosso feminino muito fraco e o nosso masculino muito elevado, energeticamente, tá, gente? Não estou falando em masculinidade, não. Eu estou falando daquela mulher que tem a energia do homem, que é ir para a vida, é aquela que faz sozinha, aquela que muitas vezes está tanto nessa energia masculina que ela não consegue se abrir, ela não consegue receber do parceiro, né, em todos os aspectos, até mesmo a provisão financeira. Né? Hoje em dia, muitas mulheres ganham até mais do que os homens, e também está tudo bem. Não é esse o verdadeiro desequilíbrio. O verdadeiro desequilíbrio é que, sim, a mulher pode ser essa mulher yang, essa mulher rainha, essa mulher guerreira que vai, que acontece, essa mulher também que indo para os arquétipos dos animais, ela está muito para a águia, ela pode sim ser essa mulher, mas no trabalho, no relacionamento dela e em casa, ela tem que ser a mulher feminina, né? Aquela que sabe receber, aquela que está sempre ao lado do homem, sendo nutrida, e isso está muito em desequilíbrio hoje em dia, tá? Então, o que foi e por que a gente se tornou essa mulher? Devido às nossas experiências e interpretações que nós demos dentro da barriguinha da mamãe. Então, a gente vai começar aqui hoje com essa live. Vocês vão brincando, vocês vão percebendo, será que será o... Desculpa, gente. Desculpa, voltou. Será que eu tô mais atuando em que modelo? Então, vão fazendo o link de vocês aí, tá? E terça-feira que vem a gente tem a nossa aula na nossa academia, que nós iremos aprofundar mais nesse tema. Inclusive, depois eu vou jogar lá no nosso grupo da academia o questionário para vocês responderem, para ver, vocês pela live, vocês vão falar assim, eu acho que eu tô no modelo guerreira. Aí vamos ver se esse questionário, ele confirma se você está no modelo guerreira. E aí, na academia, lá na sala, a gente vai abrir mais esses aspectos para a gente começar a liberar. A mãe, ó, tá ligada com a abundância,
Porque, gente, a mãe, ela que nos alimenta, né? Tanto quando a gente está dentro da barriga, né? Que a gente é alimentada pelo cordão, quando o bebê nasce, ou ela é amamentada, né? No seio da mãe, ou mesmo que essa mãe não tem peito, mas a mãe normalmente que dá a mamadeira. Então a mãe tá relacionada muito com a abundância da vida, com o se abrir para receber. Por quê? Porque a mãe teve que se abrir para receber lá a sementinha do nosso pai para gerar vida. E onde na nossa vida a gente tem dificuldade de gerar, né? Eu tenho dificuldade de gerar não só filhos, né? Mas eu tenho dificuldade de gerar uma vida profissional bem-sucedida, né? Eu tenho dificuldade de gerar mesmo até a minha vida financeira, a minha vida social. Então, a mãe, aonde a gente não consegue colocar vida. Então, tudo isso está ligado com a mãe, e esses aspectos mãe, a gente vai começar a trabalhar a partir da próxima aula, porque a gente trabalhou o pai e agora vai trabalhar a mãe, tá? Então, vamos lá, meninas. Para quem está acompanhando aqui, gente, para quem não está acompanhando pelo link que eu coloquei nos stories anterior, não vai conseguir acompanhar aqui o PDF, tá? Mas eu joguei lá de novo. E então, quem quiser participar, volta um stories antes para entrar na sala VIP, tá? Meninas da academia, tá lá no grupo da academia o link. Então, vamos lá. Nós temos 6 principais modelos femininos atuantes em nós. E nós temos esses 6 dentro de nós. Porque nós somos seres perfeitos, né? Nós fomos criadas pelo Criador. Então, tem tudo dentro de nós, tudo que a gente deseja tem dentro de nós, toda a sabedoria, toda a inteligência, né? Tem coisas que a gente tem mais facilidade, porque é um dom, tudo bem, mas mesmo quem não é o dom e quer, né, sei lá, se tornar uma atleta, se ela praticar, ela vai conseguir. Então, assim, só que tem 2 atuantes dentro de nós. Feliz noite, lindona. E então vamos ver aí como é essa modelagem, né? Os 6 tipos de deusas que tem dentro de nós, os arquétipos, tá? O modelo rainha, o modelo mãe, o modelo guerreira, o modelo espiritual, a caçadora solitária e a Afrodite, tá? Para vocês já começarem entendendo, e quem me conhece melhor, eu tenho 2 regentes dentro de mim. Mais aflorada, vamos dizer assim. Na realidade, eu acho que eu tenho 3, que elas são bem afloradas dentro de mim. Uma, porque é até a minha profissão, tá? Mas, de essência, eu sou o modelo rainha. Desculpa, eu sou o modelo guerreira, tá? Então, eu sou o modelo guerreira, eu sou o modelo espiritual, hoje em dia, e sou o modelo Afrodite. E eu tô querendo mudar. Eu tô querendo... já tô conseguindo, né? A minha guerreira, ela tá perdendo espaço. Por quê? Porque eu quero me alinhar com a minha rainha, porque eu quero ser a rainha, a Afrodite e a espiritual, que tem a ver com a minha profissão. Então, vocês vão começar aí, ver um pouquinho, e eu volto a falar, quando chegar a guerreira, eu dou mais exemplos meus. Então, vamos lá, ó. Temos todas em nós, porém, uma ou 2 que nos identificamos mais, enquanto as outras se manifestam pouco ou estão reprimidas. Não tem a melhor, gente. Ai, Verali, qual é a melhor? Qual é o melhor modelo? Não tem o melhor modelo, gente. Tem assim, quem eu quero ser. Por exemplo, eu acabei de falar para vocês que de essência, de raiz, o meu primeiro modelo forte é a guerreira. Só que eu não quero mais estar na guerreira.
A guerreira, ela vai até estar atuando em mim, né? Eu vou ativar ela em alguns momentos, mas eu vou saber equilibrar. Eu quero dar vez à minha rainha. Então, não tem a melhor, tem o que é que eu quero ser. Qual é o modelo que eu quero viver? Ou, pela minha situação que eu estou passando hoje, qual o modelo que eu tenho que ativar em mim para eu passar por esse momento com mais facilidade, com menos dor, com menos dificuldade, tá? Então, a gente pode ativar esses arquétipos. E eu vou falar só um pouquinho como a gente ativa os arquétipos aqui, mas tudo lá dentro da academia é que eu vou não só falar como a gente vai trabalhar, como a gente vai ativar esses arquétipos semanalmente, tá bom? Então, o modelo rainha, esse que eu estou querendo, né, me transformar. Ó, o modelo rainha, as palavras-chave dela é poder, liderança e governança, tá? Então, o modelo rainha, ela está muito ligada àquelas pessoas de autoridade, elas estão ligadas à tradição familiar, tá? Tudo em equilíbrio, tá, gente? Todos os aspectos aqui, para a gente ter uma vida bem-sucedida, tem que estar em equilíbrio. Nada em excesso e nada em falta, tá? Então, assim, tá ligada à tradição, relação saudável com o dinheiro, ou seja, aquela rainha, ela sabe usar o dinheiro dela na medida certa, tá? Mulher companheira, a mulher rainha, ela faz questão, sim, de um marido, tá? De um companheiro. É aquela mulher, gente, que ela admira o marido, tá? A rainha, o modelo rainha, ela tem que admirar o marido. Se ela não admira o homem, não serve para ela. Então, ela admira esse marido dela, ela olha para ele, ela fala assim: nossa, admiro ele, admiro o que ele faz. O modelo rainha é aquela mulher que ela ajuda o homem a ir para frente, tá? Então, tem vez que ela até dá um passo para trás nela, ela se deixa de aparecer um pouquinho e ela coloca esse homem para aparecer, né? Ela ajuda esse homem por trás, aquele velho ditado: atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, tá? Então, a mulher rainha, ela é aquela. Porém, a mulher rainha, ela quer ser reconhecida pelo marido, né? Então, é aquele marido que sabe que ele só chegou aonde chegou com a ajuda dela, tá? E essa ajuda, gente, por exemplo, existem muitos modelos rainha que a mulher não trabalha, só que ela que impulsiona o marido. Ela é aquele pilar daquela família. O modelo rainha é aquela que admira o marido, é aquela que admira os filhos, que os filhos também são bem-sucedidos, sabe? Filhos inteligentes. Então, esse modelo rainha, ela tá ali dando esse suporte para a família, né? Ela tá ali. Ela gosta não, ela tem que ser reconhecida, porque se ela não for reconhecida, aí ela não fica, tá? O modelo rainha, ao contrário do modelo maternal, que a gente vai falar daqui a pouco, esse modelo rainha, quando ela está em equilíbrio, quando ela está no lado luz dela, ela não aceita traições, tá? Ela não faz nada para sustentar o casamento, porque é uma troca, tá? Ela tá ali, é o rei e a rainha, os dois juntos. Então, se ela tá no equilíbrio, no lado luz dela, ela tem que ser reconhecida e ela não aceita traições. Agora, se ela tá no lado sombra dela, é aquela mulher que o marido só chegou aonde chegou por causa da mulher e o marido não valoriza e ainda trai. E por ela
está muito ligada à tradição, ela não consegue romper com esse casamento. Mas não é o lado luz da rainha, tá? E a mulher rainha, ela também, tipo assim, quem é hoje um modelo de mulher rainha? Que eu acredito que todo mundo conhece. O modelo da mulher rainha é uma delas, né? Existem várias, mas o que eu trouxe de exemplo agora é a Michelle Obama. Ou seja, enquanto o marido dela foi presidente, ela estava lá, ela estava ajudando o marido, né? Só que ele reconhece ela. E agora que ele já aconteceu e os filhos também já estão criados, ela falou assim: agora é minha vez. Então, essa mulher rainha, ela também parte para o trabalho, tá? E quando ela trabalha, ela está ligada a cargos de presidências, de liderança. Então, a mulher rainha, ela sempre vai estar nesse cargo, tá? E, Verali, por que que você quer ser essa mulher rainha, né? Quando chegar na guerreira, vocês vão explicar. Então, gente, porque eu quero sim ser essa mulher rainha que tem um relacionamento feliz e bem-sucedido. Eu quero ser essa mulher rainha porque sim, eu quero apoiar o meu marido, mas eu também quero receber o apoio dele. E a mulher rainha, gente, mesmo que ela trabalhe, quem é o provedor da casa é o marido. Então, por mais que ela seja bem-sucedida no trabalho, que normalmente a mulher é bem-sucedida no trabalho, o modelo rainha, mas o marido dela é aquele homem provedor, é aquele homem alfa, entende? Então, eu quero me alinhar a esse tipo de modelo. Estamos trabalhando para isso. E já já estou aqui, hein? Com o meu rei. Então, vamos lá. Então, quem aí já vai achando, olha, eu sou o modelo rainha, né? Então, já vai aí, ó, fazendo um link aí, se alguém já se identificou, vai escrevendo aí, Verali, eu sou aquela que impulsiona o meu marido, que aconselha o meu marido, eu tô ali na retaguarda, mas eu me identifico com essa mulher rainha. Agora, a maternal, gente, e olha, eu virei a modelo guerreira de essência, por quê? Porque eu tive uma mãe maternal. Eu tive, não, eu tenho uma mãe maternal, que na minha infância, ela era 100% maternal. Hoje, a minha mãe, sem teste, tá, gente? Porque eu não sei o que iria sair no teste. Que ela é maternal, isso é 100%. Só que eu acredito que o que atua hoje na minha mãe é o maternal, ainda é forte, é a essência dela. Por quê? Porque a modelo maternal é aquela que faz tudo para o marido, é aquela que faz tudo para os filhos. A maternal é aquela que tem dificuldade em falar não para o outro. Pelo contrário, ela fala sim para todo mundo e não para ela. E isso é o desequilíbrio da modelo maternal. E onde esse modelo maternal, quando ele está no lado sombra dele, onde ele prejudica o relacionamento amoroso? Porque até o marido começa a enxergar essa mulher como mãe. Ela cuida tanto dele que ele associa ela com a mãe dele. E isso para um relacionamento homem e mulher não é bom, tá? Então, esse modelo maternal, ela é mãezona, 100% mãezona. E não é, gente, só aquela. A modelo maternal não é só a mulher que é casada e que tem filhos. Talvez esse maternal, ela nem é casada e nem tem filhos, mas é aquela que é a mãe de todo mundo. No trabalho, ela é a mãe de todo mundo, das amigas, ela é a mãe de todo mundo, ela ajuda todo mundo, ela leva lanchinho para todo mundo. Existem até crianças, né? Que você fala, nossa, é a que cuida de todo mundo. Então, é aquela que vem já com um modelo maternal. E para nós, mulheres,
tá, o desequilíbrio do maternal tá aí, né? A gente fala sim para todo mundo, não para a gente, sempre se coloca em último lugar, e o marido acaba ou enxergando essa esposa como mãe. E quando o marido começa a enxergar a esposa como mãe, dá ruim, né, amiga? Porque a gente não transa com mãe, né? Então, tem muita mulher aí que tá nesse papel de mãe do marido e tá tendo aí os prejuízos no relacionamento. Então, a sombra pode até se tornar mãe do marido e aquela que tem excesso de cuidado com todo mundo, tá? Então, quem é a maternal aí? Então, gente, por que que eu me virei a... Não, eu vou falar quando chegar lá, a guerreira, melhor. Vamos lá. Agora, a espiritual, que eu tenho esse meu momento espiritual, mas eu já sei administrar esse meu momento, esse modelo espiritual. Quando é que eu entro no meu modelo espiritual? Quando eu estou no meu trabalho, tá? Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto, né? Eu me dedico aos meus estudos e ele está ligado muito com a espiritualidade, não de religião, mas do ser espiritual. Então, eu faço meditação, eu olho muito para dentro. Então, eu sei que esse é o meu momento. Eu não entro em desequilíbrio. Já entrei. Quando é que a espiritual entra em desequilíbrio? Que ela fica tanto no mundo dela que ela esquece que existe um mundo fora. E as mulheres, modelos espirituais, são aquelas que são muito ligadas às religiões. Aquela mulher que não sai da igreja, aquela mulher que vive orando, sabe? Então, ela é voltada pro espiritual, sabe? Aquela que é muito, né? Não é porque tem uma religião, mas é aquela que vai para todos os cultos, vive dentro da igreja, sabe? Então, essa é a espiritual. A espiritual, gente, quando ela está no lado sombra dela, ela tem muita confusão mental. Ela pode até entrar em uma depressão. Por quê? Porque ela vive tanto aquele mundo que quando ela olha para o mundo fora, ela não consegue se relacionar, ela tem dificuldade, tá? E tem muitas mulheres também, gente, que tem esse lado espiritual. Quem é assim, por exemplo, né? Se vocês perguntarem para minha amiga, vocês têm uma amiga bruxa, vocês têm uma amiga espiritual? Então, quem é essa amiga? E tem muitas pessoas que têm vergonha. Muitas mulheres têm vergonha de assumir esse lado espiritual delas, né? Seja na religião, seja aí, né, desse meu lado holístico. Então, elas têm muita vergonha. Então, como elas escondem isso, né? Tudo que é verdadeiro em nós e a gente não coloca para fora, isso acaba nos sufocando, isso acaba nos adoecendo. Então, por isso que tem muitas mulheres em depressão, porque elas não estão vivendo em equilíbrio esse espiritual delas, tá? Então, são pessoas que ajudam muito no autoconhecimento, interpretação de sonhos, entrar em contato com as nossas sombras, né? Aquela que você, quando tem um problema, você vai lá e conversa com ela. Então, esse tipo de mulher. E eu tenho muito isso. A caçadora, gente. E, gente, uma coisa, eu estou linkando aqui, cada modelo, ele está ligado com um modelo de deusa grega, tá? Então, se vocês forem se associando com cada um, depois joga lá no Google, né? As alunas vão receber aqui esse PDF, mas quem não é da academia, joga no Google, fala assim, eu sou a espiritual. Aí vocês colocam lá no Google, qual a deusa espiritual? Aí vocês vão saber mais da história delas
e podem aprender mais coisas, como lidar, né? O lado luz, o lado sombra, porque todas têm o lado luz, o lado sombra. A nossa felicidade em todos os sentidos, não só nesses modelos, não, mas para a gente ter sucesso na vida, é o equilíbrio em todas as coisas, tá? Então, ó, a caçadora solitária. As palavras-chave do modelo caçadora é a independência e a autonomia. A caçadora, ela é muito parecida com a guerreira. Só que a guerreira, gente, ela, ela é sociável, ela é parceira dos homens. Eu vou falar mais quando chegar lá. Já a caçadora, ela desconfia dos homens, ela tem os homens como rivais, como concorrentes, é aquelas que sempre está no mundo dela. Então, ela é focada, é para estudar, estudar. Tipo assim, se você der uma meta para ela, não importa, ela vai atingir aquela meta, tá? É aquela mulher que muitas vezes ela é tido como é, como chata, como tá me faltando a palavra aqui, tem uma palavrinha, daqui a pouco eu lembro. Como chata, por quê? Porque é aquela que ela não conversa muito, ela vive muito no mundo dela. Vai para academia, coloca o fone, fica lá no mundo dela. Tá no trabalho, não conversa com ninguém, fica no mundo dela. Então, a caçadora solitária, tá? Focada, aqui, ó, muitas vezes é vista como egoísta. Por quê? Porque a caçadora solitária, gente, primeiro ela, segundo ela, terceiro ela, tá? Ela primeiro é os objetivos dela, é aquela assim, ó, ela não olha para os lados, tá? E o porte dela normalmente é um porte físico mais forte, assim, ela gosta de malhar. Os homens que atraem ela são homens que têm um corpo sarado, tá? Então, elas gostam desses tipos de atletas. Pronto, um modelo de mulher caçadora. Está muito ligado com as mulheres atletas, né? Porque as mulheres atletas, elas não podem perder o foco, elas têm ali um objetivo e, né, elas se machucam e vai com o pé machucado mesmo. Então, é aquelas a maioria das atletas tem um modelo caçadora mais elevado, tá? Já falei, gosta de homens atléticos. E a amorosa. Eu sou também a amorosa. É a minha segunda essência. É a Afrodite, gente. E eu acho assim, minha opinião, tá, gente? Minha opinião. Eu acho que, independente do modelo que você é em essência, né? Eu acho que a Afrodite, ela deveria ser sempre a segunda de todas as mulheres. De todas as mulheres que querem um casamento, um relacionamento sadio, né? A quem não gosta desse tipo, tá tudo bem também, né? Mas eu acho que quando falta a Afrodite, tem problema no relacionamento, tá? Então vamos lá. A Afrodite, gente, ela valoriza o amor. Por isso que ela é a deusa do amor. E o amor da Afrodite não necessariamente significa casamento, tá? A Afrodite, ela gosta de sentir prazer, tá? Ela gosta, então, assim, mesmo as casadas têm que sentir prazer. Ela gosta do belo, ela gosta do que é bom, ela gosta de se arrumar em equilíbrio. Aquelas pessoas que só visa a beleza, né? Tem que estar bonita toda hora, e aquelas, né, que muitas vezes tem um desequilíbrio, compra, 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 ou só vive para ser bonita, aí ela está no lado sombra da Afrodite,
tá? Lembra que a gente tem que procurar sempre o equilíbrio. Mas a Afrodite, ela valoriza o amor, o prazer, tá? Ela tem necessidade de ser desejada. Então, assim, até mesmo as casadas, por exemplo, a maternal ela não faz muita questão de ser desejada, entende? É aquele casamento papai e mamãe, vamos dizer assim. Já a Afrodite não. A Afrodite ela faz questão de sentir prazer, tá? É, ela gosta do belo, né? Então é aquela mulher que gosta de usar coisas boas, de ir para lugares bons, jantares, aprecia um bom vinho. Ou tem Afrodite que não bebe, mas, né? É aquela mulher charmosa, gente. É aquela mulher é, ela foge um pouquinho da rainha, né? Porque a rainha é aquela tradicional, terninho. A Afrodite não. A Afrodite ela já é mais sensual. A Afrodite parte para o sensual, tá? Então é isso. Gosta de se cuidar. A Afrodite, quando ela é mãe, ela ama enfeitar os filhos. Ela ama, é aquele filho ou filha que é bem enfeitadinho, bem arrumadinho. A Afrodite, ela é brincalhona, tá? Ela tem esse lado mais brincalhão nela. E a Afrodite, ela é estrategista, ela é sedutora. Então a Afrodite, ela sabe muito bem nesse jogo do amor. E quando a pessoa tem a essência Afrodite e esse lado dela não está equilibrado, ela fica com a autoestima dela baixa. Por quê? Porque ela gostaria de se arrumar, ela gostaria de ser vista, ela gostaria de ser desejada, e isso não está acontecendo. Né? Ela não está aparecendo. Então, isso leva ela a ficar com a autoestima baixa, tá? E também a Afrodite em desequilíbrio, ela se torna vulgar, tá? A Afrodite, ela é sensual, em equilíbrio, ela é sensual, tá? Ela gosta do prazer, gente, mas é aquele prazer em equilíbrio, aquele prazer não é vulgar, não, tá? A Afrodite, ela é aquela, sabe aquela mulher que quando entra no lugar, todo mundo olha, mas todo mundo olha porque uau, não é porque é vulgar, não é porque, né, esse outro lado. Então a Afrodite, ela é bem, então por isso que eu trabalho muito bem o meu lado Afrodite. É... O que a Afrodite nos ensina, né? A Afrodite, principalmente as mulheres que têm problema com baixa autoestima, elas deveriam trabalhar nelas o arquétipo da Afrodite. Por quê? Porque a Afrodite, ela te ensina a você se olhar, a você se amar do jeito que você é. A frequência da Afrodite, quando você entra em ressonância com ela te ajuda a aflorar esse seu feminino, tá? Talvez você não goste de brinco grandes, por exemplo, eu uso muito pouco brinco grande, estou usando agora, porque eu estou trabalhando a minha Afrodite também. Então, quando a gente trabalha, essa frequência chega. Então, a gente sente vontade de se arrumar, a gente sente vontade de colocar um batom vermelho. Então, as mulheres que têm problema com baixa autoestima têm que ativar a Afrodite, tá? Em vocês. Pegam lá no Google, quem não é da academia, como ativar a Afrodite, tá? Para vocês e aí se amando. Então a Afrodite ela traz esse ensinamento, ela ensina você a se amar, a olhar para você, né? A gostar do que é belo, a gostar do que é bom, a se valorizar, tá? Por isso que eu acho que toda mulher, né? Isso é o meu achismo, deveria ter como segunda a Afrodite. Ah, deixa eu ver. Só um pouquinho. Cadê, meu Deus? Espiritual, Deméter, rainha.
Gente, eu esqueci da minha. Olha, como assim eu esqueci da minha? Ainda bem que eu sei a minha de cor, né? Porque sou eu, faltou aqui. Tá. Mas vamos lá, ó, faltou a minha. Mas eu vou falar porque eu tô aqui, né? Então, gente, como eu falei no início da live, né? E eu vou até ler aqui, muitas vão se identificar com a guerreira, com o modelo guerreira, devido ao novo papel da mulher. Normalmente, a guerreira, ela teve uma mãe maternal ou uma mãe rainha e julgou isso como ruim. E a mulher que é guerreira, no meu caso, né? Eu vou falar de mim. Por que a minha essência, o meu modelo rainha, ele ficou muito forte em mim, né? Até pouco tempo atrás. Por quê? Porque eu tive uma mãe maternal e quando eu olhava para essa mãe maternal, o relacionamento dela com meu pai, que eu via ela fazendo tudo por esse homem, que eu via ela cuidando de casa, que eu via ela cuidando de filhos, eu, mesmo criança, eu falei: não vou ser essa mulher dona de casa, não. Não vou ser essa mulher que aceita tudo do marido, não. Não vou, não. Aí, para eu não me tornar uma maternal, eu elevei minha guerreira. Aí a minha guerreira, ela fica com a energia masculina muito elevada, então é aquela que vai para a vida, é aquela que faz tudo sozinha, que até alguém chega, né? Não importa nem que seja homem ou mulher. Ai, não precisa de ajuda não, obrigada. Certo? É aquela mulher que trabalha 10, 11 horas por dia. Então, o trabalho dela ou trabalha ou estuda. E o estudo ou o trabalho é em primeiro lugar. Diferente da caçadora, né? Que até vai para academia no mundinho dela, a guerreira, como em primeiro lugar é o trabalho e o estudo, é aquela que fala assim: não vou para academia, não, tem mais o que fazer. Ou se vai para academia, é aquela que vai para academia, mas ó, tá ali, ó, escutando eu mesmo. Muitas vezes eu tô na academia, tô escutando alguma aula, tô respondendo alguma coisa no WhatsApp, ou seja, eu não paro de trabalhar nunca, entende? É aquela que faz sempre duas coisas ao mesmo tempo. E então isso a gente se fecha para receber em todos os sentidos, né? Não só do parceiro, que a gente faz tanto, e isso é inconsciente, que o parceiro não tem nem chance de fazer. Aí você fala, putz, faço tanto e não me reconhece. Nossa, não tem atitude. Claro que o parceiro não tem atitude, a gente passa na frente e resolve tudo, entende? Então, a guerreira, ela está muito ligada com esse perfil que muitas mulheres hoje em dia não são, mas estão se tornando, porque não é nem por escolhas delas, mas porque ela tem que dar conta do filho, do casamento, do trabalho. Aí ela se sente o quê? Exausta. É aquela que se sente cansada. Ela não para. Ela não consegue parar, né? Sempre está fazendo alguma coisa. Não consegue relaxar, não consegue ter um final de semana. Quando vai para uma festa, sabe? Não consegue se divertir, porque sempre está pensando no que tem que fazer. Mas energeticamente, ela se sente cansada, ela se sente exausta, ela se sente sem energia. Então, eu fui e ainda continuo sendo ainda, o meu guerreira ainda está ainda alto. Por isso que eu estou trabalhando, por quê? Porque eu quero virar rainha, né? Então eu não preciso trabalhar o dia todo, eu não preciso trabalhar final de semana. Eu posso conciliar isso. Eu não vou deixar de trabalhar, esse não é o meu perfil, mas eu posso trabalhar menos e eu posso ser aqui, ó, ser nutrida por esse parceiro, entendeu? E não só pelo parceiro, gente, às vezes até as pessoas da família
querem te presentear, querem fazer algo por vocês, e a gente é fechada, a gente não sabe receber. Por quê? Porque a gente julgou a nossa mãe, tá? Então, normalmente, as mulheres que estão com esse modelo guerreira de essência, não é aquelas que se tornaram por causa da vida, né? Vamos dizer assim. Ah, porque engravidou, se separou, agora tem que dar conta do filho. Não. Então, automaticamente, ela, né? Algumas se tornam guerreiras, mas no meu caso, não. Eu que sou guerreira por essência, é porque eu julguei a minha mãe maternal. E como é que a gente reequilibra isso, né? Porque eu não quero apagar a minha guerreira de dentro de mim. Pelo contrário, eu quero ter ativa em mim as 6. Por exemplo, eu quero ativar em mim a caçadora solitária. Em que momento? Para eu ir para a academia. Entende? Porque ela gosta de trabalhar o corpo, ela, né, e ela é focada. Então, eu quero, mas eu só quero ter a caçadora em mim na academia. Eu quero também ter esse modelo maternal? Quero. Quando? Quando eu tiver com os meus sobrinhos, né? Esse meu lado maternal também, de acolher as amigas, né? Então, eu quero ter esse lado maternal. Mas, para eu sair dessa guerreira, eu tive que reconciliar toda a minha história com a minha mãe. E quando eu falo reconciliar toda essa história com a minha mãe, gente, eu me dou super bem com a minha mãe, tá? Quem me conhece sabe. É a minha criança interior. A gente tem que ir lá na base e trazer novas informações. A gente tem que aceitar, respeitar as escolhas da nossa mãe. Só que a gente tem que ir lá na base da nossa criança. Porque eu, Vera Lee adulta, eu tenho consciência, né, disso, que é a escolha dela, que tá tudo bem, que é o que ela gosta, que é como ela se sente feliz. Só que para mudar isso em essência e na raiz, eu tenho que levar essa informação para minha criança. Porque a minha criança não interpretou dessa forma. A minha criança não sentiu dessa forma. E quem tem mais força na minha vida é a minha criança, é a minha memória raiz, é a memória do meu subconsciente. Então, se eu não mudar essa memória da minha criança, o que está dentro de mim, o que é a minha vibração, só vai ficar eu atraindo mais do mesmo. Então, é quando a gente faz as dinâmicas, né, de imersões, que a gente acolhe essa criança, que a gente leva novas informações para essa criança, a gente faz a expansão da consciência nessa adulta também, a gente faz lá, né, as constelações para a gente liberar esse vínculo da mãe maternal e da mãe rainha também, porque muitas guerreiras olharam para sua mãe rainha, que sempre estava ajudando o pai, e interpretaram pela consciência infantil. Aí isso a fez ser uma modelo guerreira. E a modelo guerreira, gente, é aquela que todo mundo elogia, os homens elogiam, os homens acham ela inteligente, ela é super parceira dos homens, né? Amiga dos homens, só que os homens acham ela tão inteligente, tão assim, que inconscientemente eles falam: meu, não vou dar conta dessa mulher. Aí por isso que você fala: poxa, sabe, sou paquerada, sou tudo, mas nenhum relacionamento dá certo, e os homens também parece que têm medo de se chegar até mim. Por quê? Porque o seu lado guerreira, ele é muito aflorado,
E os homens têm medo, alguns, né? Têm medo dessa mulher guerreira. Então, a maioria das vezes, a mulher guerreira, ela tem problemas com falta de relacionamento, ou quando ela está em um relacionamento, ela também tem problemas, porque ela se sente que ela não é nutrida, ela não se sente reconhecida, ela sente que só ela faz as coisas. Então, isso a gente tem que ressignificar tudo. E essa está aí sendo a minha jornada de ressignificar que a mãe, sim, no meu caso, foi a raiz, mas tem outras coisas por trás e mais a consciência, né? Então, por isso, hoje, o meu arquétipo é até de uma mulher rainha, tá? Ela é a rainha e ela é a Afrodite. Eu peguei ela, eu sei que ela é as duas, por quê? Porque é as duas que eu quero ativa em mim, tá bom, meninas? Meninas, falam aí, vocês já estão aí caindo a ficha, vocês já se identificaram quem vocês são, se vocês são mais rainha, se vocês estão na guerreira, se vocês são muito maternal ou espiritual. Tem alguma de vocês aí que já falou, eu sou essa. E, gente, tem gente que fala, nossa, eu sou todas. E, como eu disse, nós somos todas, mas tem uma que você é mais. E qual é o trabalho nosso, como mulher? Quem está indo aí para esse movimento de autoconhecimento? Por exemplo, eu me identifiquei como rainha. Aí eu fui lá. Por que que eu me tornei rainha? Eu quero permanecer rainha, porque tem mulher que quer permanecer rainha, né? Que quer permanecer guerreira. Então, assim, olha, até as mulheres que hoje em dia têm filhos criados, mas é super maternal. A maternal, gente, é aquela também que sofre quando o filho casa, sofre quando o filho vai estudar fora, sabe? Ela sofre daquela dor mesmo, sabe? Então, assim, eu fui muito maternal durante a minha vida, mas hoje os filhos já estão criados, já estão tudo. Com certeza, Afrodite rainha, né, amiga? Então, mas aí tem que ver, essa é a minha essência, né? Porque a rainha, ela também trabalha assim, né? Ela tem um cargo de liderança, e nem sempre é fácil. E outra coisa, eu quero ser aquela mulher que impulsiona o marido, porque tem gente que não quer impulsionar o marido. Por isso que a gente tem que descobrir qual é a nossa, qual é a nossa essência e o que eu quero me tornar, né? Como eu estava falando da mãe. Os filhos já estão criados, tudo. Você quer continuar nesse lado maternal? Ou você quer fazer igual a Michelle Obama, né? Olha, já fiz minha parte, agora eu vou me tornar Afrodite. Agora eu vou me tornar, sei lá, rainha. Então, a gente pode ter uma essência e trabalhar outra, né? Só que a gente tem que falar, porque todo mundo ao olho nu fala assim: nossa, eu quero ser rainha e quero ser Afrodite. Mas é a sua essência? É isso realmente que você quer para a sua vida? Porque, gente, a minha mãe, vou falar da minha mãe agora. A minha mãe, a essência dela é maternal. Eu acho que quando eu nasci lá, gente, a essência da minha mãe era 100% maternal e só era maternal. Eu acho que foi por isso que eu me tornei guerreira. 100%, né? Porque poderia ter balanceado aí. Mas eu sempre tive uma Afrodite. Mas, hoje em dia, eu acredito que minha mãe seja 70% maternal, porque ela ainda continua essa mãezona, tá? Mas a minha mãe, hoje em dia, ela é aquela maternal que se um filho precisa voar, ela não sofre, mas ela vai até o filho. Mas eu acredito que minha mãe, 30%, minha mãe hoje é rainha, porque hoje a minha mãe, ela sabe se colocar, ela sabe falar, não, agora eu quero isso, né? Tanto é que minha mãe já se envolveu em política,
Tanto é que hoje a minha mãe, ela viaja sem o meu pai, né? Então, hoje a minha mãe é maternal e rainha. E eu acredito que ela é muito feliz dessa forma. Eu acho que jamais minha mãe queria ter outros modelos. Ela até tem, né? Eu acho que a minha mãe é maternal, rainha, Afrodite e do lado da Afrodite espiritual, porque é aquela mulher de fé também. Ela não é de ficar indo para a igreja, vai muito pouco, mas é aquela mulher que você sabe que tem fé, entendeu? Então, assim, é a gente saber usar cada modelo em alguma situação. Por exemplo, eu quero ser a rainha, mas nesse meu momento que eu estou vivendo profissionalmente, a minha guerreira, ela é muito bem-vinda, porque eu preciso de foco, eu preciso trabalhar mais do que o necessário, eu preciso trabalhar final de semana. Então, eu ainda estou nessa pegada, mas eu estou nessa pegada conscientemente. Por isso que a gente tem que saber, ó, e eu já coloquei limite para minha guerreira. E quando, tipo assim, às vezes eu quero fazer o cabelo, ou eu quero, sei lá, fazer alguma coisa, a minha guerreira fala: ai, Verali, para de graça, para que você vai perder tempo fazendo isso? Aí eu falo: não, agora a minha guerreira pode ficar aí, pode espernear, mas eu não vou trabalhar hoje, eu não vou trabalhar esse final de semana e eu vou ficar sem fazer nada. Então, eu me dou esse direito. Mas aí é muita cobrança, gente. A mulher, ela tem que se conhecer como essência. Porque, por exemplo, outra coisa que a mulher é muito cobrada, gente, é o lado maternal, né? Não só o lado maternal de gerar, para gerar filhos, porque tem que ser mãe, tem que casar. E isso, gente, você tem que ver se é o que você quer para sua vida. Como tem mães, tem mulheres, né, que são casadas, que são mães, mas elas não são maternal. O que eu quero dizer que elas não são maternal? Elas amam os filhos, mas ela tem o trabalho dela e ela dá prioridade para o trabalho dela. É aquela mãe que sai para trabalhar e não tem culpa, não se sente culpada porque, nossa, deixei meu filho na creche, nossa, deixei o meu filho o dia todo com a babá. Então, ela não, ela é aquela mulher que não se sente culpada. E a maternal não. A maternal, quando ela tem que voltar para o trabalho, é aquela mulher que sofre demais. Por ela não trabalhava, ela ficava em casa cuidando do filho. E eu conheço duas mulheres que acho que elas são guerreiras. Elas tiveram um momento rainha, porque colocaram os maridos para frente, né? Mas elas são as mulheres mães que não são maternais. Inclusive, uma delas, ela já chegou a falar. Ela falou assim: olha, eu amo meus filhos, mas eu não gosto de ser mãe. Então, é aquela que ela dá tudo para os filhos. Ela trabalha, ela é bem-sucedida, ela cuida do corpo, tem um momento com os filhos, sim, né? Mas não é aquela mãe maternal. E ela não deixa o trabalho dela para cuidar dos filhos. Ela coloca pessoas para cuidar, porque ela falou: não, eu amo meus filhos são tudo para mim, mas eu não gosto do papel de mãe. Então, por isso que vocês têm que se conhecer, né? Eu mesma, hoje em dia, eu tenho a plena convicção. Eu não quero ser mãe. Eu não quero ser mãe. Já me trabalhei muito isso, já passei por dúvidas, mas eu não quero ser mãe. Não quero.
né? Até comentei com uma cliente minha, por quê? Como eu falei para vocês, as mulheres tendem a se culpar. Eu sou aquela tia, gente, que eu brinco pouquinho, não sou aquela tia que dá banho, que troca a fralda, não. Não conte comigo para isso. Eu sou outro tipo de tia. E isso não significa que eu não ame os meus sobrinhos. Eu amo meu sobrinho. Oi, lindona! Feliz noite, saudades. Eu não amo eu amo meus sobrinhos, mas eu não sou esse tipo de tia. Eu sou outro estilo. E eu já me cobrei muito, eu já sofri muito quando eu não tinha esse conhecimento, eu me cobrava muito, eu me culpava muito, porque eu era muito diferente da minha mãe. Como assim? Eu sou mulher e eu não tenho esse jeito da minha mãe, né, de cuidar das coisas, de fazer comida, de ser zelosa. E quando eu não estava no autoconhecimento, eu me cobrei muito. Inclusive, eu achava que os meus relacionamentos não davam certo por causa disso. E depois que eu tratei essa ferida, eu falei assim: não, tá tudo bem eu não ser maternal e eu nem escolho ser maternal, porque se eu quisesse, eu poderia me transformar, eu poderia aflorar esse lado maternal. Só que eu não quero. Eu até brinco, né, com as minhas amigas. Eu falei assim: olha, nessa vida não vai rolar. Acredito que não. Eu vou ter que trabalhar muito se tiver que acontecer. E tá tudo bem. E isso para mim hoje é leve. Hoje eu não me cobro. E muitas mulheres ficam na culpa, né? Feito essa que vai trabalhar e fala: não, eu vou trabalhar, não, o filho fica. Eu amo meu filho, mas eu não gosto de ser mãe. Então, a gente tem que saber se conhecer, a nossa essência, né? Para não ficar se cobrando, para não estar agindo para satisfazer o outro. Não, porque uma tia tem que fazer isso. Não, não tem, gente. Mesmo porque eu sou tia. Se eu quisesse ter sido mãe, eu tinha sido mãe, né? Então, eu não tenho as responsabilidades de um pai, de uma mãe. E muitas tias tomam essa responsabilidade. E muitas vezes a sociedade cobra. Então, ó, quando você tá de boa, fala: ah, filho, ó, o filho é seu, cuida aí, viu? Que eu vou viajar, porque eu vou trabalhar. E é isso que a gente tem que olhar para dentro da gente. Por quê? Tem que estar bem alinhado, principalmente a deusa que falou aí: ah, eu quero ser rainha e Afrodite. Por que que você quer ser Afrodite? Por que que você quer ser rainha? É para você e por você? Porque, gente, a gente tem que ser a gente. E o que tiver que chegar, vai chegar. Isso não quer dizer que a gente vai ser aquela pessoa rude, né? Aquela pessoa que bate o martelo. Mas a gente não pode fugir da nossa essência. Porque senão a gente sofre muito. E a gente fica espremida em uma caixinha. E quando a gente está espremida em uma caixinha, a gente não consegue se mexer. Aí é onde a gente entra em desarmonia. E às vezes tem muitas mulheres que falam assim: nossa, e eu já recebi cliente assim. Ela fala assim: minha vida é, sabe, eu tenho casa, eu tenho marido, eu tenho uma profissão, eu tenho uma vida financeira boa, mas eu não me sinto feliz. E por que não se sente feliz? Porque ela não está vivendo o modelo da mulher que ela verdadeiramente é. Ela está presa ali a um rótulo, a uma família margarina. E, na verdade, ela queria estar realizando outras coisas. Até mesmo não sendo submissa de um marido. Mas ela tá porque entende que um papel é assim. Então, por isso que a gente tem que ir para o nosso autoconhecimento, tá? Então, ó, o erro está no desequilíbrio.
Muitas estão ansiosas ou não conseguem se sentirem felizes por não estarem vivendo a sua essência verdadeira ou fazer a transição para quem quer ser, né? Por exemplo, eu estou em transição de guerreira para rainha. E, gente, não é só, eu quero ser a rainha. Tem que trabalhar, gente. Trabalhar, que eu digo, é trabalhar as crenças, trabalhar, né, as ações. Tem muita coisa para trabalhar aí. Então, quem é você de verdade? Então, eu relatei todos esses modelos. Fiquem na reflexão, olhem para a vida de vocês. Quem era você lá atrás e você continua sendo o mesmo modelo ou você mudou? Porque a vida faz a gente mudar, né? Tem muitas mulheres que eram guerreira ou eram a caçadora solitária e depois que virou mãe, se transformaram em maternal, descobriram a maternidade, aquela que fala, nossa, a maternidade me transformou. Porque a vida muda mesmo. Então, qual o modelo de deusa que está te regendo? Eu coloquei questionário porque eu vou soltar o questionário para as meninas da academia. Onde você está em excesso? Por exemplo, na minha vida toda, eu sempre tive muito excesso como guerreira. Por quê? Porque eu sempre trabalhei demais. Sempre a minha responsabilidade, e não tinha feriado, e não tinha férias, e não tinha, tá? Então, quem você gostaria de ser? E, gente, se a gente quer mudar o nosso modelo, muitas vezes a gente precisa ter coragem. Por quê? Vamos supor, né? Se você não tem a sua Afrodite aflorada, aí você vai passar a se cuidar mais, né? Vai começar a ter novas atitudes e as críticas vão vir, porque as pessoas nunca te enxergaram dessa maneira. Como assim? Você vai agora, vai virar, né? Então, tudo na vida tem um preço, né? Então, até as mães que se sentem culpadas, nossa, eu vim para a academia e deixei meu filho em casa. Então, tudo isso precisa ter coragem de você se assumir, e você precisa ter uma base para quando essas críticas vierem, você saber se posicionar, para você não se perder, né? Então, eu coloquei aqui, o primeiro passo é o autoconhecimento. E o segundo passo é a coragem. Então, ó, nós mudamos com a vida. A nossa regente sempre atuará muito forte, né? Ou seja, a minha guerreira sempre está lá. Ô, Veralice, você não acha que você tem que trabalhar mais? Você não acha mais um pouquinho? Mas é meia-noite e fica mais um pouquinho. Então, importante termos consciência de quem somos, porque somos e o que queremos, em essência, em verdade, e não porque está na moda, e não porque tem que ser, porque a família quer, tá? Precisamos de coragem para ser feliz, porque coragem para ser infeliz já tem muita mulher, né, que está pagando esse preço, está infeliz e está lá, ó, naquele mesmo modelinho, né? Então, coragem para ser infeliz, já tem muitas mulheres por aí, né? E esse preço de ser infeliz é a baixa autoestima, o vazio, a depressão, os relacionamentos falidos, tudo isso você está fora da sua essência, do seu modelo. Perder o medo de desagradar, porque você vai desagradar, principalmente, talvez, as pessoas que você mais ame, né? Então, vão começar a falar assim, nossa, mas como assim? Então, você vai ter que precisa perder o medo de desagradar, você vai ter que ter coragem para ousar, não se importar em ser diferente, né? Nossa, mas é a única da família que tem essa profissão, é a única da família que pensa desse jeito. Então, você tem que ter essa coragem de ser diferente, tá? Muitas vezes. Limpar e ressignificar as interpretações infantis e dores da sua criança interior,
fortalecer os músculos, porque, gente, o que eu falo? Não é só você acessar a memória, você limpar, você ressignificar. Você tem que criar músculo. Você tem que ter conceitos base para você falar assim, ah, tá, né? Que nem um mantra que eu gosto muito. Tudo coopera para o meu bem, tudo coopera para o meu bem. Mas você tem um conceito bem forte que quando você fala tudo coopera para o meu bem, você tem isso como verdade verdadeira dentro de você? Porque se você não tiver essa base dessa verdade, se você não tiver essa expansão da consciência, você não vai ter o músculo para suportar isso. Então você está falando em vão. E isso vai dar certo por algum tempo e depois não vai dar certo mais. Por isso que a gente tem que ter bastante conhecimentos e bastantes ressignificações para fortalecer isso, tá? Estar inseridas em grupos, né, com a mesma consciência e energia, porque senão você não se dá conta, porque só eu sou a diferente, tá? Então, meninas, ó, é isso a live de hoje. Espero ter colocado um pouquinho de luz, né? Trazido esse conhecimento para vocês. Deusas que é da academia, terça-feira a gente está lá na nossa sala e a gente vai desmiuçar mais isso. Eu vou passar para vocês o questionário, já vou soltar amanhã para vocês responderem e na próxima aula já saberem o resultado do questionário, né? Qual é a essência de vocês. E para quem sentir no coração, fica o convite aí, né? Para se inscrever para a academia. A gente está com um plano novo aí, com um plano trimestral, e que está assim, um valor bem maternal, vamos dizer assim, que todo mundo tenho certeza que tem condições de aderir, tá? Eu fiz um preço bem maternal mesmo, deixei o meu lado maternal florescer. Então, é isso, gente. Obrigada. Daqui 15 dias nós temos